Sejam bem-vindos à nova edição de Patrimônio Falado, uma iniciativa da cadeira de Teorias da Conservação e Restauro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, um podcast que busca compartilhar discussões sobre o nosso singular patrimônio edificado do Centro Histórico. Em todo o conjunto da arquitetura colonial ludovicense, os revestimentos são incontestavelmente partes essenciais para a identidade do nosso centro, tendo como protagonista o patrimônio azulejar de São Luís. Das pedras de Lioz aos diversos formatos dos azulejos, constrói-se uma identidade visual, cultural e uma carga de saberes técnicos que ilustram a história da capital maranhense. Meu nome é Annalise Schweire. Meu nome é Maria Carolina Antunes. Eu sou Ana Carolina Dias. E eu sou Yasmin Barbosa. E hoje vamos falar sobre patrimônio azulejar e revestimentos do nosso Centro Histórico Ludovicense. Trouxemos aqui a professora Grete Flieger, um grande ícone da Faculdade de Arquitetura daqui da UEMA, para se falar sobre o patrimônio de São Luís. A senhora gostaria de se apresentar? Então, eu sou professora aqui da casa há 32 anos, fundadora aqui do curso, e minha área é da História da Arquitetura e do Urbanismo, onde meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado foram sobre cartografia urbana, centros históricos, urbanismo colonial. Então, essa é um pouco a minha área de pesquisa já há 30 anos, né? Acho que isso fala por mim. Sim. Então, nosso primeiro tópico, a gente gostaria de falar sobre o azulejo como identidade de São Luís. E a primeira pergunta é: por que o patrimônio azulejar consegue levar tanto destaque simbólico quando se fala do patrimônio de São Luís, do patrimônio ludovicense? Bom, então a gente vai começar assim. A Unesco reconheceu o Centro Histórico de São Luís como patrimônio da humanidade, não foi escrito, né? E esse reconhecimento ele vem por várias características. Pela característica do urbanismo, a permanência do traçado do Francisco Frias de Mesquita, que foi um engenheiro português que deixou esse traçado, isso está na cartografia do século XVII, de 1640, e pela permanência do conjunto da arquitetura colonial luso-brasileira no Maranhão, ou seja, a influência portuguesa aqui nos trópicos, né? Na nossa Amazônia Legal, como está o Maranhão, né? Dentro da Amazônia Legal. Então, dentre essas características do conjunto arquitetônico estão a arquitetura civil dos sobrados, das igrejas, das fortalezas, das fontes, e também a técnica construtiva. E aí a azulejaria entra como um item muito importante dentro da arquitetura colonial luso-brasileira do Maranhão. Por quê? O azulejo veio no apogeu da colônia, mais ou menos 1750, que é o apogeu, Companhia Grão-Pará Maranhão. Ele vem como lastro dos navios, ele vem de Portugal, ele vem a serralheria, vem a pedra de cantaria e vem os azulejos. E eles vão aqui na colônia, no clima amazônico do Maranhão, revestir as fachadas, né? Então isso torna a cidade, um dos consultores da Unesco, acredito Michel Parran, quando esteve aqui, vieram vários consultores, né? Viana de Lima, Michel Parran, e ele chamou a cidade da pequena vila dos palácios de azulejo, porque fazendo uma referência ao uso do azulejo na arquitetura colonial do Maranhão. Esse azulejo vinha de Portugal? Não exatamente, o azulejo é uma coisa muito antiga. A gente vê na história da arquitetura a presença dos azulejos desde a Mesopotâmia. Lembrem-se do portal de Star, né? Na Mesopotâmia, que era revestido em azulejos. Então ele entra no mundo árabe e ele, através da Península Ibérica, na junção da coroa Portugal-Espanha, o azulejo se consolida, tanto na Espanha quanto em Portugal. E em Portugal tem um uso bem proeminente de azulejaria dentro das igrejas e posteriormente nas fachadas, na reconstrução do Chiado, né, o bairro que foi reconstruído após 1750. Então a azulejaria ela é um item de extrema importância. E quando a gente olha o azulejo, a gente tem que pensar nele em várias dimensões. Primeiro que ele tem várias técnicas, ele tem várias cores, ele tem vários desenhos, mas ele tem sobretudo uma lógica matemática. E isso a gente vê lá na Península Ibérica, no mundo árabe, por exemplo, no Alhambra, onde os azulejos seguem uma regra matemática. Então ele entra na colônia como um elemento decorativo, mas ele também tem. Veja que o azulejo ele não forma a peça com um só. Ele forma a peça com 4, e de 4 para 8, e de 8 para 12, e ele vai formando o conjunto. E não é só a flor do azulejo, mas a moldura, a barra. Então a gente tem vários elementos dentro só da azulejaria, fora as técnicas, a estampilharia, a decalcomania, enfim, várias técnicas, desde o primeiro azulejo azul, aquele que está ali na Rua Portugal, fazendo aquela longa fachada de azulejo, que a gente chama as fachadas tapete, né, assim, seguem toda, até os azulejos decorativos, por exemplo, da Igreja do Carmo em Alcântara, da igreja aqui do Carmo em São Luís, também a Igreja Rosário dos Pretos, ali na Rua do Egito, que tem um belíssimo silhar de azulejo, ou então os azulejos que acompanham as escadarias de madeira dentro dos sobrados, os painéis decorativos. Então eu acho que o azulejo foi um item muito importante que veio da colônia para cá e que daqui da colônia, daqui do Maranhão, que é acho que um dos maiores conjuntos, ele também influenciou Portugal, porque eles também começaram a usar mais os revestimentos nas fachadas. Então há uma troca muito grande, considerando essa globalização aí da Península Ibérica, Portugal, Espanha, que veio do mundo árabe, que chega até aqui no Brasil, né? Eu acho que é um elemento que isoladamente
deve ser estudado com muito cuidado. Nós temos a pesquisadora Dora Alcântara, que é viva, que escreveu o livro sobre a azulejaria do Maranhão. Aqui na universidade nós temos a professora Margarete Figueiredo, que também pesquisou, tem o inventário de azulejaria feito pela dona Zélinda Lima, que é viva ainda, e tem esse material que é muito rico, nos falando de tantas categorias, tantas dimensões técnicas, construtivas, de decalque, de implantação do azulejo, né, seja na sua face, na sua anteface. Então, acho que o azulejo tem uma dimensão que só ele vale um estudo, realmente. E tem vários especialistas, né, tem o Santos Simões também, em Portugal, que escreveu livros sobre a azulejaria portuguesa, e eu acho que o azulejo, como um elemento, eu poderia dizer que ele é um dos elementos mais importantes da arquitetura luso-brasileira, do revestimento, né. O Olavo Pereira da Silva, ele tem um livro chamado Arquitetura Luso-Brasileira no Maranhão, ele também escreve no Guia de São Luís, e ele coloca vários elementos como os principais, né? A implantação do sobrado, a pedra, a técnica construtiva, as madeiras usadas nos forros e escadarias e a azulejaria. É um dos itens importantes. Acredito que a senhora até chegou a responder a nossa outra pergunta, que seria que com essas diversas origens, né, que a gente tem do patrimônio do azulejo, como que a gente consideraria ele nosso? Acredito que essa pergunta já... Ele é nosso no sentido de que ele faz parte do nosso momento colonial, né? Eu sou professora da História da Arquitetura e eu começo a História da Arquitetura pela ancestralidade indígena, de nós que herdamos a rede, a trança de palha, uma série de técnicas de adobe, também as influências africanas que vêm da arquitetura de terra. Hoje em dia até os gradis se fala dos símbolos adinkra, né? Então eu acho que é nossa no sentido de que uma cultura, ela mesmo sendo colonial, ela hibridiza, ela traz valores de lá e traz valores de cá. Então o uso da azulejaria nas fachadas, que veio para proteger talvez desse tanto de chuva amazônica que nós temos, ele é um elemento que podemos considerar nosso no sentido que traz um elemento da colônia, mas é usado de uma forma particular e específica aqui. Então, professora, outra técnica que a gente queria falar, outro revestimento, são as pedras religiosas, que não Sim. passam despercebidas aqui no nosso centro histórico. A gente queria saber o que mais a senhora poderia falar sobre esse revestimento, que é tão importante. As pedras de cantaria, né? Então, o primeiro princípio é a gente entender que isso vinha como lastro dos navios, né? Os navios vinham vazios, então eles colocaram o ferro, a pedra, eram os materiais. Então, a professora Margarete explica isso bem melhor que eu, mas eu vou contar essa história, que houve um terremoto em 1755 em Lisboa, seguido de um maremoto, foi quase uma catástrofe, e uma tsunami. Então, imaginem que o bairro do Chiado, que é o primeiro bairro, assim, a Baixa Pombalina, ela foi incendiada e teve uma onda. E o Marquês de Pombal, que esteve aqui no Maranhão, reconstruiu esse bairro em Lisboa. Então, ele pega essa técnica, essa lógica e traz para cá. Isso está comprovado em tese, porque, inclusive, o Palacete da Rua Formosa, onde foi o Diários Associados, veio uma profissional, recebemos aqui uma engenheira de Aveiro, que detectou a gaiola pombalina contra terremotos nesse prédio. E vários outros prédios têm a gaiola pombalina. Então, a lógica que foi usada para a reconstrução de Lisboa, do bairro do Chiado, porque Lisboa é uma cidade medieval, tem um castelo medieval, tem abaixo, mas tem um bairro em Lisboa que foi reconstruído. E ele foi reconstruído em 1755. Nós temos prédios aqui em São Luís, como o Beco da Pacotilha, aquele verde, se vocês olharem tem uma plaquinha, 1756, foi construído um ano após o terremoto, e ele foi construído com azulejaria e pedra de cantaria. Aí eu chego na pedra de cantaria, ela vinha nos navios, né? Vinha de lá louças, serralheria, pedra, azulejaria e tudo mais, as pessoas até lavavam a roupa em Portugal, tá? Isso aí tá os historiadores nos contam, e essa pedra vinha para, sobretudo, fazer as molduras de portas, os calçamentos, os cunhais, que são aquelas peças, aquelas colunadas que separam o vão do sobrado, e aqui, por exemplo, no Centro de Arqueologia tem uma belíssima base de cunhal, que é uma pedra de cantaria lavrada, e tem uma placa escrito, fez edificar em 1800, né? Eu acho que é uma das mais bonitas, eu fotografo muito aquela pedra. Então ela veio como revestimento. Ela também é usada em Portugal. Aqui nós temos na UEMA vários alunos que fizeram doutorado em Portugal, mestrado, professores também, né? Nós temos uma relação de pesquisa com a FAU Lisboa. E eu já tive a oportunidade de passear com alunas nesse bairro, e a gente, eu inclusive dou aula sobre isso, eu tenho uns slides sobre isso, posso mostrar para vocês, que tem o mesmo elemento em Portugal e o mesmo elemento aqui, igual, o mesmo azulejo, a mesma pedra, o mesmo detalhe. Então significa que realmente tem essa conexão da reconstrução da Baixa Pombalina com o bairro da Praia Grande, né? Nossa área aqui, Patrimônio da Humanidade. Então a pedra, como o azulejo, ela é de fundamental importância, porque se eu vou caracterizar um imóvel, e eu faço bastante isso aqui para o governo, qual é uma tipologia tradicional da arquitetura luso-brasileira no Maranhão? Para mim, você vai lá na Praia Grande, ou aqui na Rua do Giz, aqui na Rua da Estrela, a moldura em pedra de cantaria, não em massa.
a base do cunhal, essa peça que separa os dois sobrados em Encantaria, com a base do cunhal. Então, e também as pedras do hall de entrada, geralmente os sobrados tinham pedra de cantaria no térreo e os solares também. Além da cantaria nas molduras, ele tem um balcão em cantaria, como tem o solar dos Vasconcelos. Isso seria a diferença básica entre solar e sobrado, né? O sobrado tem o comércio e a moradia, e o solar tem o hall de entrada, um foyer para a família burguesa, como tem aqui nos Vasconcelos, no Palacete da Rua Formosa, no Solar dos Veras, enfim. Então a pedra, tal qual o azulejo, ela traz essa identidade portuguesa, ela não é proveniente daqui do Maranhão. Ela é proveniente de Portugal. Então, também gostaria de mencionar os chão de alguns solares e palacetes, como a senhora tinha falado, né? Que são muito característicos pela presença de padrões. Por que eles estão presentes em só algumas tipologias ou o que significam esses padrões? Então, no livro do Olavo, né, da Arquitetura Luz Brasileira do Maranhão, ele mostra, a Dora Alcântara também, essa pesquisadora, são minhas fontes de referência, eles mostram que a tipologia colonial, ela começa na porta e janela, vai na meia morada, então a gente vem do vernacular ao burguês. O vernacular é a porta e janela, a meia morada, então a gente pensa ali na Madre Deus, né? Toda aquela região cheia de portas e janelas. Depois vem a meia morada, morada inteira, e a gente já tem aqui para o bairro da Praia Grande. E aí nós temos o sobrado de apenas 3 pavimentos tem o sobrado do IFAM. O sobrado seria comércio e moradia, embaixo comércio, em cima alcovas e áreas de convivência, seriam os quartos, né? E o solar, que é o fim entre a porta e janela, entre o vernacular e o burguês, estão a porta e janela e o solar. E o solar seria o quê? Seria uma residência burguesa de uma pessoa da ascendente burguesia agroexportadora de algodão do século XVIII, vamos falar isso entre 1750 e 1850, porque depois já tem a decadência. E qual seria a diferença básica entre o solar e um sobrado? Seria essa, um sobrado poderia ter 5 portas, 5 janelas com molduras em cantaria e gradis apenas, e o solar teria as mesmas 5 portas e 5 janelas, mas ele teria na porta principal, ela seria ornada em cantaria com marcos e brasões da família, e o balcão de cima dessa porta seria sacado, né? A gente pode ter um balcão entalado e pode ter um balcão sacado. Então esse balcão que olha para a rua, né, símbolo dessa burguesia, seria todo em cantaria e gradil. E nos espaços internos, eu vou falar aqui do Palacete da Rua Formosa, que eu já visitei várias vezes, ele tem essa área de entrada, esse hall com seixos rolados e pedras de cantaria, namoradeiras de cadeiras de pedra de cantaria também, e tem o quintal, um belo quintal, e em cima, a bela escadaria, né, de madeira, e em cima os quartos, as alcovas mais reservadas, mas embaixo não era comércio, embaixo também áreas de uso comum, né? E o sobrado não, o sobrado vocês veem na Rua Portugal, a maioria é comércio e ainda é comércio até hoje. Eu acho que tem essa nomenclatura, ela está muito bem trabalhada já por esses autores, Dora Alcântara, o próprio Olavo Pereira da Silva, que já escreveram sobre arquitetura colonial, e tem o Guia de São Luís, né? Não sei se vocês conhecem, posso passar em PDF, que é um guia que tem, enfim, que tem um texto do Olavo sobre arquitetura colonial luso-brasileira. Então, tem uma caracterização muito fácil de ver. E nós não temos referências de arquitetos para solares e sobrados. Nós não temos assim a autoria desses projetos, mas nós temos então essa indicação de que vieram esses mestres de obra de Portugal e que fizeram. E tem uma curiosidade muito interessante, porque eu, além de pesquisar São Luís, minha tese foi sobre Alcântara. Existem sobrados aqui na Rua dos Jeans, idênticos a sobrados de Alcântara, mas idênticos em planta, em fachada e em azulejo. Então, digamos que o senhor burguês construía sua casa na Praia Grande e a sede da aristocracia rural era Alcântara, onde eles tinham suas fazendas, né? E ele construiu um sobrado igual. Então, tem um sobrado de 5 portas, 5 janelas, azulejos azuis de 4 peças, molduras iguais, a pedra de cantaria e o gradil igual. Significava que tinha uma espécie de uma planta básica feita por mestres de obras que faziam aqui e faziam em Alcântara. Talvez tenha em Caxias também, não sei. Eu sei que Alcântara e São Luís eu já comparei as plantas. Eu posso dizer que o sobrado tem 15 metros de largura, que as portas têm 1,5 metro. Elas têm uma lógica do alçado pombalino, que é uma métrica, como se fosse um programinha. Então, o sobrado tem a fachada 15 metros, a altura é em torno de 3,5, 4. É uma lógica que você colocando, você vai colocar um sobrado de Alcântara e um sobrado de São Luís, um sobre o outro, e vai encontrar a mesma planta. Incrível isso, né? Interessante, muito bom. Bom, uma coisa que eu acho importante nós sabermos, né, de tudo isso, é que todos esses símbolos da construção colonial,
são também saberes construtivos que também são da nossa responsabilidade conservar, né? Sim. E por isso eu quero, para a senhora conseguir falar mais sobre isso, como podemos falar das técnicas de revestimentos tradicionais para a manutenção dessa arte dos próprios casarões? Então, eu acho que uma coisa é o reconhecimento da Unesco como Patrimônio da Humanidade. Essa é uma inscrição, é um título que nos concede. Fazemos parte das 23 cidades que são Patrimônio Mundial no Brasil. Não são tantas, né? São poucas. Então, isso nos destaca. E a outra coisa, é a outra ponta dessa questão, essa dialética, que é a preservação desse conjunto. A preservação do conjunto, ela não é uma atividade isolada, ela é uma atividade conjunta. Eu entendo a conservação urbana integrada, que faz parte de várias teorias, né? Que ela é uma ação conjunta entre a comunidade, o poder público, né, em todas as suas esferas, eu digo poder público municipal, estadual e federal, e ainda mesmo no nível, né, da inscrição da Unesco, e a iniciativa privada. Então, o que acontece com o nosso centro histórico? Ele precisa ter essa parceria de todos, porque se alguém tira um azulejo, vandaliza uma fachada, ela está destruindo um patrimônio que é difícil de ser refeito, porque essas fábricas de azulejo, algumas até existem em Portugal, mas a maioria não existe mais. Então, existe uma iniciativa da universidade em pesquisa, do Estado em formar pessoas, formar consciência da preservação, formar educação patrimonial, para que a gente consiga preservar. Então, não é só o azulejo, é o gradil, é a porta, é a fachada, é o telhado. Mas existem muitas dimensões dentro de um centro histórico de 5.000 imóveis de interesse como o nosso. Nosso centro histórico é imenso. E existe uma questão muito grave, eu digo porque sou pesquisadora das ruínas também, que são os inventários. Muitos imóveis estão abandonados pela família. As famílias eram grandes, tinham 10, 15 irmãos, as famílias portuguesas do século XIX. E esses imóveis ficaram abandonados e sem possibilidade de preservação, porque o custo da restauração é caro, ele é bem caro. E ele passa por critérios do IFAM, do Departamento da Superintendência de Patrimônio, da municipalidade, tem critérios, tipo, você não pode demolir, você não pode transformar, você não pode arrancar os azulejos. Então, tudo isso traz uma complexidade, mas, por outro lado, eu vislumbro um horizonte maior, que é todos os centros históricos na Europa são lugares de altíssimo interesse, né? Todos os centros históricos de Roma, de Paris, de Barcelona, de cidades históricas. Então, os centros históricos são um lugar de memória, de identidade, de diferenciação, de contar a história da cidade. São os núcleos fundacionais de cada cidade. Precisam ser preservados como tal, né? Mas, para isso, eles precisam enfrentar uma série de desafios. O desafio legal, o desafio do investimento e o desafio da própria comunidade se apropriar deles, né? Por exemplo, semana passada eu dei um curso para os guardiões da memória do centro histórico sobre cartografias urbanas, urbanismo, arquitetura colonial. São as pessoas que moram se apropriando do seu valor. Isso é importante, porque eu só posso preservar aquilo que eu conheço. Então, é importante, né? Eu acho que mais uma vez a senhora... Sempre estou à frente. Cabeça na frente. Um dos grandes desafios, né, que nós temos aqui no Centro Histórico é justamente essa educação patrimonial e o despertar nas pessoas um sentimento do pertencimento que nós falamos no início do podcast e desse acervo que nós temos. Como que a senhora acredita que é possível assim, incentivar essa continuidade desses saberes tradicionais do centro, evitando justamente essa destruição, depredação do patrimônio e até construções que fingem que são os falsos históricos? Sim. Então, eu acredito, eu sou uma pesquisadora, então eu acredito na pesquisa científica como instrumento de disseminação de conhecimento e de partilha, sobretudo. Então, eu acho que a educação patrimonial, ela já está reconhecida pelos órgãos oficiais, IFAM, Superintendência, Prefeitura, e ela é um instrumento de conhecimento. Só se preserva o que se conhece, só se preserva o que se ama, o que se valoriza. Se não há valor, não há preservação. Então, eu acho que o primeiro passo é colocar isso diante da comunidade que habita. Porque tem uma coisa muito curiosa aqui no Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, que o Maranhão teve apogeu muito grande no século XVIII, né, com a Companhia Grão-Pará-Maranhão, com o algodão, mas quando teve a abolição da escravidão e quando o algodão mudou para os Estados Unidos, o Maranhão entrou em decadência. E aqui na Amazônia, que nós fazemos parte da Amazônia Legal, houve a borracha, em Belém, em Manaus. E essa plano B, essa outra cultura que sobrepôs o algodão, deu riqueza que tanto Belém teve uma Belle Époque, uma cultura da arquitetura de ferro, enfim, aqueles teatros maravilhosos. E o Maranhão não, o plano B do Maranhão era o Babaçu, e o Babaçu como um plano B não se realizou. O plano B era a industrialização, e a industrialização também não foi muito à frente. As fábricas foram feitas e depois entraram em falência. Então o Maranhão ficou em um estado que nós chamamos de obsolescência econômica, parado.
E aqui permaneceram morando no centro histórico estivadores, prostitutas, moradores, cortiços, e foram eles que preservaram o centro histórico para que a Unesco os reconhecesse. Então, veja bem, há um paradigma, né? Nós só temos o centro histórico totalmente preservado porque passamos um momento de obsolescência econômica. O Rio de Janeiro e São Paulo destruíram seu centro histórico, porque construíram a arquitetura moderna, contemporânea, né? Você vai ao Rio, você tem que procurar o centro histórico lá na Praça 15, lá naquele obelisco, para olhar onde está o Paço Imperial, a Catedral. E aqui não, nós temos o conjunto preservado. Então, é essa dialética que ainda nos faz compreender que essas pessoas que ficaram precisam ser valorizadas. Não pode ter gentrificação, elas precisam continuar habitando. E o centro histórico, do ponto de vista da conservação urbana integrada, que é uma teoria da UFPE, do mestrado, ele precisa ter tudo: habitação, moradia, universidade, instituições, enfim, ele precisa ter diversidade. Se ele for só institucional, ele morre. Ele precisa ter gente. E ele precisa reconhecer a gente que morava nele. Os estivadores, a escola de música, as prostitutas, os pescadores, as pessoas comuns, as instituições. Então, a preservação é um conjunto, mas ela é um desafio, porque ela precisa entrar nas escolas. Eu vou até dar de presente aqui para vocês um material que eu fiz para a prefeitura, que não é sobre arquitetura colonial, é sobre a arquitetura do século XX. Esse é um catálogo de educação patrimonial sobre o Art Deco e moderno. Ela tem? Quem não tem? Pronto, vai ganhar um. E por que isso é feito? Isso foi feito no âmbito de uma obra de revitalização, porque a gente entende que a gente só pode valorizar as diferentes temporalidades da cidade, o que é da arquitetura indígena, o que é da influência africana, o que é colonial, o que é Art Deco, moderno, Art Nouveau, brutalista, se a gente souber. Inclusive, no curso que eu dei para os Guardiões da Memória, eles ficaram muito interessados em entender as tipologias que eles passam no centro, e eles veem, como vocês disseram, tem o vernacular, tem o kitsch, né? Tem aquele negócio que copia, que não tem nada a ver. Sim. Tem o neocolonial, tem o Art Deco, tem o moderno, tem o brutalismo, tem tudo aqui dentro. O centro é um catálogo dos templos da cidade, né? Os templos da cidade existem dentro do centro. Por exemplo, a gente tem o Hotel Central, que é Art Deco, a gente tem o Prédio do Bem, que é modernista, e a gente tem a Rua Portugal, que é a arquitetura colonial luso-brasileira. Todo mundo merece a preservação, a educação e a conscientização. Sim, falando mais sobre essa questão da educação patrimonial, o foco do nosso podcast seria nos azulejos e revestimentos, né? Sim. Então a gente gostaria de saber se a senhora tem algo para compartilhar com moradores do centro ou vivenciadores, né, desse espaço, sobre o cuidado com esses revestimentos. Eu acho que uma questão muito importante com a questão dos azulejos é a educação patrimonial contra o vandalismo, né? As pessoas que arrancam para vender, como um souvenir, como uma lembrancinha. E isso, a conscientização quer dizer que esse azulejo veio de uma fábrica portuguesa e às vezes não existe mais, é muito difícil refazer com o tardóis como ele tem grosso, com aquela técnica vitrificada. Existem azulejarias, existem oficinas de azulejo aqui, existe até um artista plástico, Paulo César, que se dedica, né? Existem iniciativas governamentais de oficinas de azulejo, mas é muito complexo restaurar. Então, quer dizer, para a comunidade, para a universidade, para o poder público, é importante enfrentar que esses elementos originais que vinham de Portugal, como o ferro, que essas técnicas são muito difíceis de refazer, né? Inclusive, se você refaz, você nota, porque não há a mesma possibilidade de tintas, de material. Então, eu penso que, assim, para a comunidade é importante conhecer o valor disso, do quanto isso veio como um símbolo do processo colonial, né? No navio, como lastro, chega aqui, é aplicado na fachada. Então, que isso precisa ser preservado como um valor que foi reconhecido como uma pequena vila, né? La Petite Ville de Palais de Azulejo, quer dizer, a gente foi reconhecido como uma vila de palácios de azulejo. Então, isso é um item a mais no processo de reconhecimento do nosso centro histórico. Então, o azulejo ele precisa ser valorizado no local. Por exemplo, agora nós temos um projeto do Museu Nacional de Azulejos aqui, no Palacete da Rua Formosa. E ele não vai receber azulejos para o acervo, porque os azulejos estão no centro histórico como um museu aberto. Ele vai ser um centro de pesquisa. Inclusive, ele vai só receber azulejos contemporâneos, de artistas plásticos. Ele vai receber estoques que já existem. Ele não vai coletar, pedir às pessoas azulejos para guardar. Porque o azulejo ao qual ele se dedica está no centro. O nosso grande museu é a Rua Portugal. É o azulejo em relevo da Rua Afonso Pena, né? É o azulejo aqui da Rua do Giz. Então, a azulejaria ela deve ser estudada no seu contexto. Não faz sentido ter azulejos lá. É óbvio que ela vai receber acervos, mas o museu não vai se dedicar a buscar só o acervo, para não estimular o vandalismo. Ele quer ser um centro de pesquisa, onde as pessoas vão debater. Eu já fui para vários debates lá, sobre o papel do azulejo na contemporaneidade, por exemplo,
o papel do azulejo no mundo colonial, e eu participo de vários debates, eu faço parte do grupo daqui que integra o pensamento do qual é o papel do museu na contemporaneidade. É guardar azulejo ou é mostrar a educação patrimonial sobre o valor do azulejo? É para pensar.